Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Francine, líder de equipe de novos negócios e marketing. Hoje a gente está aqui com a Isabelle Padilha para a gente ter um bate-papo muito legal sobre Employee Experience e gestão de pessoas. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem e mandem as suas dúvidas, sugestões para os próximos episódios. Tudo bom, Isa? Tudo bem. Tudo bom, Pablo? Bem você, Francine? Tudo bom também. Bom, Isa, você não quer falar um pouquinho de você, antes da gente começar aqui as nossas perguntinhas, a gente esclarecer nossas dúvidas, né? O que você fazia, como você começou, enfim. Então, eu estou trabalhando nessa área de Employee Experience, RH, basicamente há 2 anos, né? A minha vida inteira foi na parte de arquitetura, né? Porque eu sou arquiteta, mas muito focada sempre em gestão de pessoas. Então, sempre liderando, fazendo as pessoas trabalharem, etc. Então, aí até que recebi esse desafio de vir para cuidar das pessoas internamente, não num projeto específico, e eu estou curtindo. Eu acho que está dando certo. Legal. Isa, me conta um pouco, assim, como foi essa transição, a questão principal dos desafios e o que você percebeu, principalmente assim, você está vindo para uma empresa startup, nova, né, com muita gente jovem, né? Fora eu, mas com muita gente jovem. Você é jovem também. De espírito sempre. Claro. Que as pessoas elas estão muitas começando o trabalho, né, a sua carreira profissional, a sua vida profissional. Então, tem uma série de situações, tanto relacionadas com a trazer as pessoas, a manutenção das pessoas dentro e a motivação das pessoas, né? Como foi esse desafio primeiro, antes de falar para nós, como foi esse desafio de entender esse universo? Na verdade, assim, eu sempre lidei com as pessoas tentando fazer as pessoas irem para um objetivo específico, né? E é muito difícil liderar pessoas. As pessoas falam, que é fácil. Não é. Então, você tem que entender quem é aquela pessoa e ela vai ser melhor guiada, né, para uma coisa, para um objetivo, se a gente entender quem essa pessoa é. Então, eu tentei fazer na Luplex, né, desde que eu comecei a fazer as coisas, e fazer assim, o que eu gostaria que tivesse acontecido comigo, né? Como empresa que eu já trabalhei em multinacional, já trabalhei assim, o que eu gostaria de ter recebido, qual é a atenção que eu precisava ou que faltou para outras pessoas. Então, com isso, a gente ir também pegando materiais e indo atrás, eu fui fazendo uma trilha de coisas que fossem importantes para a pessoa, né? Desde quando eu comecei a trabalhar com 20 anos que eu estava liderando obra, entender que aquele peão, né, era mais fácil de eu conseguir que ele fizesse alguma coisa se eu soubesse o nome dele, se eu soubesse de onde que ele veio e etc. Então, tratar a pessoa como pessoa e não como mais um número fez toda a diferença para conseguir atingir objetivos. Então, foi a mesma coisa que eu tentei fazer aqui. Quando eu entrei, eu fiz questão de conversar com todo mundo para entender quem essa pessoa era, o que ela queria, para onde ela queria ir. E, a partir disso, a gente vai construindo assim, o que essa empresa é, qual é essa cultura. E, a partir disso, a gente foi trilhando um projeto para fazer que essa parte de Employee Experience, né, que é a experiência do colaborador, né, em português, fosse legal para todo mundo, que todo mundo ficasse satisfeito com esse processo. E essa parte de experiências, ela está muito ligada também na experiência do colaborador, voltado aqui ao engajamento. Eu acho que o principal foco é isso, né? Engraçado que eu estudei, para a gente poder conversar aqui, e eu vi uma pesquisa que fala que a era do engajamento ela começou em 1990, né? E qual que era o foco dessa era do engajamento, quando ela começou? Era você focar, basicamente, e acompanhar o seu colaborador, né, para ver como ele se sentia no cotidiano de trabalho. E o que eles faziam para resolver, né? O engajamento que eles pensavam na época era você dar um bônus no final do ano, era até mesmo você vincular, né, ter festas em datas comemorativas na empresa. Só que no cenário atual, isso não corresponde. Isso é o básico. Né? Acaba não hoje sendo. Hoje é o básico. Acaba não sendo, né? Então, assim,
Employee Experience é uma coisa nova, basicamente. Eu acho que é bem atual, né? Então, fala um pouquinho, assim, pra gente, né? Você entrou na área, como o Pablo falou, dos seus desafios e tal, mas, assim, você já colocou bastante coisa em prática lá na Nuplex, que é bem bacana. Mas qual que é o foco, basicamente? A gente sabe que é engajar, mas como esse engajamento? Hoje a gente precisa dar um propósito para o colaborador. Não é mais do tipo, o salário não é suficiente. Você não pode... olha, toma aqui que você vai ganhar X por mês e a pessoa está feliz e está achando bom. Não, as pessoas hoje, elas precisam entender o que ela está fazendo na empresa, por que ela está fazendo na empresa e o que essa atividade dela faz de diferencial naquilo, processo como um todo. no processo como um todo, naquilo que a empresa entrega. Então, assim, você saber que eu posso ser um estagiário, eu posso ser uma pessoa pleno, sênior, júnior e etc. Ela sabe que aquela função daquele trabalho dela é importante no mecanismo geral da empresa. Então, hoje, o colaborador ele precisa de um propósito. Né? A gente fala que tem aqueles que chamam de os termos de MED, que a primeira coisa que fala é missão. Qual é a minha missão aqui dentro? Entendeu? Ninguém mais está aqui só para fazer um número ou um trabalho que não é importante. Todo mundo quer se sentir importante, entender que aquilo que está fazendo é legal, tem um resultado, é importante. Então, por isso que o engajamento hoje do colaborador é você trazer, entender qual é o desejo dele dentro da empresa e o desejo dele enquanto pessoa. O meu sonho é crescer, virar um desenvolvedor, ou eu quero ser um advogado, assim, assim, assado. Quando a gente tem esse foco dos colaboradores, a gente consegue já trilhar melhor até por onde ele está, para onde a gente leva, e com isso transformar a empresa num lugar onde o colaborador cresce e a empresa cresce. Então, quanto mais, né, a gente aprende, a empresa cresce junto. Então, essa é a intenção. A gente até fez, né, um podcast falando sobre plano de carreira, que fala que o sucesso da empresa depende do colaborador e o colaborador depende do sucesso da empresa. Então, uma via de mão dupla. O principal, eu falo que o principal valor de uma empresa é o colaborador. Porque você tem um equipamento, por mais caro que ele seja, se você não tiver uma pessoa qualificada para poder utilizar aquele equipamento, você só vai ter um equipamento que vai virar uma coisa num cantinho. Mas as pessoas são as que fazem uma empresa andar. Né? Então, se as pessoas estão felizes, a empresa está feliz e ela cresce mais. Se as pessoas estão satisfeitas, ela cresce mais. Então, a gente tem que manter esse colaborador feliz e satisfeito, né? Feliz e satisfeito e sempre buscando melhorar, porque quando ele melhora, a empresa melhora também. Então, seria basicamente engajar em todo o ciclo de vida da jornada dele no dia a dia, ouvindo bastante, né? E agindo de acordo com o que importa para o colaborador. Né? E é isso também vinculando aos princípios, ao objetivo da empresa. Sim, eu até brinco na coisa que eu falo aqui na Nuplex, que a primeira coisa que eu faço, né, é ser a maior fofoqueira da empresa. Eu falo, eu quero ser fofoqueira, eu quero saber o que está acontecendo. Porque quando eu sei se tem uma pessoa que, às vezes, tem um colaborador que não está rendendo, às vezes ele não está rendendo porque ele está com um problema pessoal. E, às vezes, a gente pode conversar, deixa a pessoa botar para fora, conversar o que está acontecendo com ele, e a gente consegue, em vez de chegar e dar uma avaliação ruim, ou até mandar embora, se ele tiver coisa, a gente consegue, se fuxicar lá, entender, né, a gente consegue salvar aquela pessoa e trazer ela de volta depois de um momento que ele passa por aquele obstáculo, a gente traz ele muito mais motivado, muito mais animado com a empresa e rendendo muito mais. Então, às vezes, parar para ouvir, né, escuta aquela pessoa, o que ela quer falar. E isso é importante, a gente traz a pessoa para dentro da empresa e ele entende o que ele está fazendo ali. Legal. A gente tem muitos ouvintes, né? Espectadores que falam que são de escritórios de advocacia, pequenos, médios. E, obviamente, que você pensar num escritório de advocacia com um RH específico para fazer todo esse trabalho, às vezes é um pouco
complexo. Sim. Né? Porque tanto pela quantidade de trabalho, etc., que possa representar. De qualquer maneira, por exemplo, dentro de um escritório, se você não tiver uma pessoa, qual que é a importância? O que precisa, eventualmente, periodicamente, esse escritório ter como ferramentas nessa área, mesmo que seja terceirizando, para que você consiga manter uma boa relação com as pessoas motivadas, além, obviamente, de que o escritório também faça esse trabalho que vem de cima para baixo, obviamente, do propósito, tudo isso. Mas, assim, no dia a dia ou periodicamente, o que ele precisa fazer? O que você acha? Eu acho que o principal é a gente tentar conversar realmente com aquela pessoa e entender qual é a intenção desse colaborador na empresa. Do tipo assim, eu acho que é muito padrão as pessoas perguntarem qual é a sua, como você se vê daqui a 5 anos. Mas às vezes eu gosto de perguntar para a pessoa assim, como você quer estar aqui na empresa daqui a 1 ano? Ou semana que vem? O que você espera que a empresa dê para você? Né? Aonde você se vê aqui dentro? E quando a gente começa a conversar com as pessoas internamente, você sabe se a pessoa está bem ou não está, e etc. A gente tem que parar de, às vezes, ver... a gente tem um funcionário... Parar um pouco, às vezes, de tratar a pessoa exclusivamente como funcionário e ver como uma pessoa que ela é. Não, entendo, mas eu estou falando, o que eu quero dizer é assim, se você está externamente, né, vamos dizer, você tem isso, um sócio do escritório ou os coordenadores, eles vão ter dificuldade para ter isso sem que eles tenham ferramentas ou que sejam ajudados para isso. Sim. Né? Os coordenadores ou líderes dentro do Plex, eles contam com você para trazer as informações. Sim. Se um escritório não tem você, como ele consegue fazer isso? De que maneira ele consegue fazer isso? Quais são as ferramentas? Ele consegue, contratando uma terceira, o que ele precisaria de informação? Quais são as ferramentas que se usam hoje, que são interessantes para esse tipo de coisa? Podem ajudar a gerir, né? Ajudar, exatamente. O que eu acho interessante que dá para fazer sem ter um RH 100% dedicado seria você fazer avaliações periódicas daquela pessoa, do tipo, ele está rendendo bem? Né? Hoje a gente tem várias ferramentas, você tem Ninebox, você tem avaliação semestral, que o Ninebox geralmente as pessoas usam a cada mês para fazer avaliação. Eu acho que é um pouco trabalhoso no ritmo que a gente, né, tem. Para começar numa empresa, eu acho que é avaliação. Legal. Você ter um plano para a pessoa, assim, olha, você tem o plano de como esse funcionário está, e a partir dessa avaliação, você fazer um feedback oficial, né, que a gente fala que é oficial, onde a pessoa fala, olha, eu acho que você precisa melhorar nisso, eu acho que você precisa evoluir nesse ponto. Você nem precisa ter o que a gente chama de PDI, que é o Programa de Desenvolvimento Individual, de fazer metas, etc. Mas se você fizer pelo menos uma rotina de avaliação e feedback, você se obriga a conversar com aquela pessoa e ouvir o que aquela pessoa tem a dizer sobre o trabalho, por que ela não rendeu, ou por que ela fez muito melhor essa área e não a outra área. Quando você tem essa rotina de coisas, você começa a ver para onde aquela pessoa quer ir e você começa a trilhar projetos internamente. E aí você vai aos pouquinhos. O processo de avaliação você pode fazer terceirizado, mas o feedback, infelizmente, a gente tem que fazer a gente mesmo. Você tem que fazer a gente mesmo. Até para fazer um planejamento estratégico da empresa sobre se vai aumentar, se vai trocar alguém de área, se vai para onde a empresa está querendo ir. Então, para isso, você precisa ter esse conhecimento de como a sua equipe está. E isso só mesmo com avaliação e feedback. E aí, nesse ponto, seria também interessante ter uma avaliação da equipe para aquele líder, por exemplo? Isso eu acho assim, essencial. Tanto que quando eu comecei aqui na Luplex a implantar, a gente tem vários tipos de avaliação. Né? A gente começa com a avaliação 90 graus, que é o líder avaliando o colaborador. A gente tem 180, que é o líder avaliando o colaborador e o colaborador avaliando o líder. E a gente tem a 360, que é a mesma coisa, líder, colaborador, colaborador, líder, e as pessoas em volta
que trabalham que é próximo, que trabalha em projetos, etc. Para começar, é muito fácil, uma empresa sempre começa fazendo o 90 graus, que é o líder avaliando o colaborador. No caso aqui da Luplex, como não tinha nada, eu já fui um pouco mais ousada e falei que a gente ia fazer o 180 do colaborador avaliando o líder, claro que anonimamente, para as pessoas poderem botar um pouco a boca no trombone, sabe? Do tipo, falar, olha, eu não gosto que meu líder faça isso, eu não gosto disso. E, por exemplo, na nossa primeira avaliação aqui, eu percebi que tinha um líder em específico que as pessoas se sentiam muito distantes dele. E aí eu fui conversar com ele e falei, poxa, às vezes durante as reuniões diárias que a gente tem, se alguém fez alguma coisa legal, dá um parabéns para a pessoa, né? Diz parabéns. Aí ele falou, mas eu tenho dificuldade. O líder tem um pouco de dificuldade de comunicação. Eu falei, manda um GIF animado no chat. E aí a gente criou um monstro, né? Porque agora o líder conversa quase que tudo com GIFs animados e as pessoas começaram a entender que ele estava sendo bem avaliado. E só com uma coisinha à toa, você já falou assim, não, me aproximei super dessa pessoa. E com isso a gente já melhorou uma comunicação entre liderado e líder. Então, às vezes, coisinhas pequenas. Então, é super importante avaliar o gestor. Tem gestor que tem medo, né, que ninguém gosta de ser mal avaliado, mas, às vezes, uma coisa que fala, você consegue melhorar com um negocinho desse tamanho. Às vezes, claro, precisa de curso, liderança, coisas mais específicas para poder resolver aquele problema. Mas, no geral, às vezes, a gente consegue resolver fazendo coisas muito pequenas. E já melhora, assim, o rendimento absurdo da equipe. Eu acho interessante isso, porque no Brasil existia uma questão de pessoalidade. Nós já falamos isso em alguns podcasts, né, sobre a pessoalidade da relação de trabalho no Brasil, que é diferente da maioria dos países, né? Então, você sente um pouco de dificuldade, por exemplo, justamente assim, a pessoa precisa gostar de mim. Não, a pessoa precisa me respeitar. Esse é o ponto. Né? Por quê? Porque eu gosto ou não gosto da pessoa por outras situações, mas profissionalmente talvez eu respeite muito, né? Eu brincava com a minha filha quando ela queria fazer trabalhos com os amiguinhos na escola e meu grupo me deixou de fora porque a professora falou que só podia ser 4 e nós somos 5 e dessa vez eu fiquei de fora. Eu falei assim, mas por que você quer fazer trabalho com as tuas amigas? Porque minhas amigas são legais. Não, procura aquelas que são as mais complicadas, mas que são super inteligentes, porque aí você vai aprender. Então, o brasileiro tem muito essa situação, né? Eu sempre tive essas ideias um pouco diferentes. Mas foi bom. Mas essa situação. Agora, no Brasil, a gente tem esse problema da pessoalidade, tanto de um lado como do outro, né? Tanto que também outra coisa que a gente falava a pessoa do outro lado, se ela te der bronca e você achar que é porque ela não gosta de você, você também não evolui. Né? Então, isso é uma situação complexa hoje em dia, nesse sentido, né? Olha, eu acho que o maior desafio de qualquer empresa, porque eu não tenho dinheiro, porque a empresa não tem pessoas qualificadas. Não, o maior desafio de qualquer empresa é comunicação. Né? É o número 1, assim. Sim. Número 1. E a gente tem um problema cultural que o brasileiro não gosta de ouvir não. Não gosta de falar não. Não gosta de ser julgado. Não gosta. Então, assim, quando você vê as pessoas de fora do tipo, você pode fazer esse trabalho? Não. A pessoa não faz, deu um não e acabou. O brasileiro vai enrolar, às vezes ele te enrola para dizer que não pode. Poxa, posso fazer daqui a pouco e não sei o quê. Faz uma coisa e acaba atrapalhando que o simples falando, poxa, eu não posso fazer. Teria sido mais eficiente. Então, assim, o brasileiro tem uma dificuldade de falar não, né? Sim. Então, uma coisa que a gente tem feito aqui, que eu tenho feito com alguns assim, gestores que vêm conversar comigo, é do tipo, olha, eu tenho um colaborador que não tá rendendo bem, como é que eu posso conversar com ele? Né? Para falar que, olha, vamos... Né? Aí, às vezes, eu sempre dou uma dica, que eu falo que é a linha do policial bom e policial ruim, que geralmente funciona, você morde e assopra, né? Você diz uma coisa que a pessoa está ruim, mas diz logo outra coisa que está boa. E vai assim para poder equilibrar. Se você chegar para um colaborador e só der notícia ruim para ele, primeiro que ele vai escutar a primeira e não escuta as outras,
vai fingir que não escutou, quer dizer, ou efetivamente não entra, porque ele já fica com raiva, né? E aí ele não funciona. Mas tem que ter um joguinho para tentar fazer que a pessoa receba uma avaliação ou um feedback negativo e, mesmo assim, ele consiga ver naquilo uma oportunidade de crescimento. Então, ainda é também um problema de comunicação. Mas a gente consegue, às vezes, né, conversando, indo devagarzinho, a gente consegue chegar lá. Outro problema, por exemplo, que acontece muito nos escritórios de advocacia é que, como os sócios eles consideram que todo mundo é colega, né? Todos são colegas. Isso faz com que eu tenha dificuldade para dar bronca e até para mandar embora. Já aconteceu muitas vezes, por exemplo, de você perceber claramente que aquela pessoa está insatisfeita no trabalho, não gosta daquilo que está fazendo, o empregador ou o sócio coordenador não gostam do trabalho da pessoa, mas um acha que se pedir demissão está sacaneando, porque ele me deu a oportunidade quando era estagiário e estou aqui desde o começo, tudo isso. E o outro acha que se vai mandar embora, porque eu que coloquei ela aqui, eu que fiz essa pessoa aqui, não sei o que, se eu mandar embora. Então tem essa relação é muito complicada, né? Não é fácil mandar alguém embora, né? Assim, ninguém gosta. Não é uma coisa que você fala assim, porque eu quero mandar... Gente, a pessoa... Eu falo que assim, as pessoas normais, né, não querem mandar ninguém embora, sabe? É difícil, mas às vezes é melhor. Às vezes é melhor até para a pessoa sair, né? Tem pessoas que não combinam com a cultura da empresa e pode se dar muito bem em outros lugares, sabe? É questão de ser honesto com aquela pessoa naquele momento, falar, olha, a gente tem um propósito assim, a gente acha que você não se encaixa nesse momento, dar um feedback por que aquela pessoa não está funcionando na empresa, para, se ele achar que é pertinente, ele poder melhorar e não cometer os erros novamente, né, em outro lugar, ou até numa coisa no futuro, para aquela pessoa voltar, né? Mas eu acho que pior do que você não mandar uma pessoa embora é você manter uma pessoa que não é boa dentro da empresa. E isso é prejuízo. Isso é um extremo prejuízo. Eu falo que... Para os dois, né? Para todo mundo, tanto para a empresa quanto para a pessoa que está ali, porque a pessoa não está feliz, ou ela acha que está rendendo muito e não está, e aí o que acontece? Ela continua fazendo aquelas mesmas coisas que está dando prejuízo. Então, você sabe o que o advogado faz? Quando ele começa a ver que uma pessoa não está rendendo, ele começa a jogar tudo para aquela que rende e começa a tirar daquela que não rende. E aí você causa um desequilíbrio, porque aquela pessoa que está rendendo começa a ficar cheia de trabalho e vai embora, porque ela vê que só ela trabalha. Exato. E a outra pessoa, ela não sabe. O que passam para ela faz. Mas ela faz muito menos do que esperavam dela. Um dia que você eventualmente escolhe, vou mandar ela embora, essa pessoa chega e fala, nossa, mas por quê? Tudo que você me dá eu faço? Claro. Né? Qual que é o problema? Né? Que a gente esperava mais. Bom, mas você não me dá mais. Exato. Então, mas aí vem a comunicação. A comunicação. E você ainda perde aquela pessoa que fazia. E aquela que fazia vai embora. Porque fala, e mesmo que você não perca, quando você mantém uma pessoa na empresa que não está rendendo, a gente tem um problema porque começa a desmotivar os outros. Porque se eu tenho uma pessoa que que faz muito pouco e está ali de boa, por que eu vou me matar de estar ali trabalhando? Ou me matar não, porque a gente não espera que os colaboradores se matem de trabalho. Mas assim, para que eu vou me motivar? Para que eu vou me esforçar de entregar um trabalho melhor se o coleguinha do lado está entregando um pouquinho e está aí feliz? Entendeu? Então, isso é uma coisa que eu também gosto de orientar aos nossos gestores, que quando alguém não está rendendo muito bem, é importante, de um modo elegante e educado, a gente deixar claro para a equipe que está tentando ajudar essa pessoa a melhorar. Né? E fala, gente, fulano está com dificuldade, vamos fazer alguma coisa para ajudar ele, para poder melhorar e etc. Até porque, para os outros entenderem, olha, ele está com dificuldade, não é bonzinho, né? Não está de boa. E as pessoas e os outros colegas em volta tentar fazer um trabalho de ajudar ele mesmo a melhorar. A gente sempre tenta, né? Primeiro a gente tenta ajudar. Depois, se a pessoa não está atendendo, aí é melhor que ela seja
né, vá buscar novos desafios. Eu falo isso, eu falo assim, a pessoa fala, eu tenho que mandar ela embora. Eu falo, não, você tem que dar a oportunidade que ela faça um bom trabalho em outro lugar. Exato. É verdade. Isso está associado bastante também, acho que um ponto que a gente ia falar aqui sobre gestão de pessoas, né? Eu acho que tá bem correlacionado, né? E aí eu tenho uma dúvida até em relação, a gente entrando um pouco nesse ponto, experiência do colaborador. A gente precisa pensar junto em gestão de pessoas ou não? As técnicas, elas vão estar sempre correlacionadas ou são técnicas diferentes, enfim? Eu acho que é tudo junto. Não tem aquela coisa de separar, isso é para cá e isso é para lá. Acaba que tudo influencia. É só uma extensão, né? É só uma extensão. A gestão de pessoas, employer experience, é só uma extensão disso. É só uma extensão. Claro que se você é um líder de equipe, você não está preocupado com employee experience, né? Eu falei assim, eu sou gerente de desenvolvimento, eu vou ficar preocupado com técnicas de RH? Não precisa. Mas, no final, aquela pessoa está com você, está embaixo de você. Não sou eu, do RH, que vou resolver o problema do seu colaborador. Né? De certo modo, é legal a gente entender por que aquela pessoa está assim e manter a pessoa motivada. Que é o que faz você não vai ter resultado se você não tiver um colaborador feliz. Eu falo empresa feliz, colaborador feliz. Né? Se você não está mantendo ele feliz, não é o RH que vai fazer festinha de final de ano, ou festa de Halloween, ou festa de não sei o quê. Trazer um coach para fazer palestra de motivação, vai adiantar, né? Eu falei assim, não vai adiantar. Se a pessoa no dia a dia, que é aquela coisa ali, né, do dia a dia, ela está infeliz. Então, não vai adiantar. Vai durar muito pouco. Vai durar muito pouco e a gente vai estar gastando mais dinheiro à toa, que podia estar investindo no crescimento daquela pessoa. Uhum. E a gente vai acabar gastando em fazer uma reposição. Um placebo, né? No fundo também, né? Tudo isso é. Uma coisa interessante que eu queria ouvir de você também é assim, a gente tem dentro, como tem em qualquer empresa, gerações diferentes. Uhum. Né? Então, tem muita empresa que tem, sei lá, liderança geração X, né? Colaboradores e coordenadores geração Z e trabalhadores ou colaboradores nível abaixo geração Y. Uhum. Como é lidar? Como é que consegue trazer para que o Y não olhe para o X e fale, meu, o que esse cara aqui não tinha, ele tá falando? não cresceu com o celular na mão, está querendo falar comigo. Né? Verdade. Como funciona isso para você? Olha, isso é difícil, mas eu pelo menos, eu tento falar com as pessoas, né, para a gente sempre tentar lidar com tudo no bom humor. Sabe? Porque piada todo mundo entende. Eu sempre brinco assim, piada todo mundo entende. É muito difícil, às vezes, essa interação, mas aos poucos e boa vontade de todos, a gente consegue. Claro, a gente contrata uma pessoa que nasceu com o celular na mão, é diferente de quem, por exemplo, como eu fui ter meu primeiro celular quando eu tinha 18 anos. É diferente, né, as coisas. Então, entender, todo mundo precisa aprender e estar aberto ao aprendizado. Tanto aquele que já está no mercado há muito tempo, né, já está em outras gerações e tal, e aquele que está entrando agora. Então, eu falo que eu acho, né, eu acredito que as pessoas sempre têm que estar abertas a aprender. Quando as pessoas entendem que a pessoa de 60 anos pode aprender muito com aquela de 20, né? E não só impor o seu conhecimento, mas estar aberto também a aprender, a gente consegue diminuir essas diferenças. E aí a gente começa a caminhar um pouco mais tranquilo. Agora, é manter uma cultura de aprendizado constante. Se a empresa quer fazer essa interação, a gente tenta fazer essa cultura. É importante a troca de experiências, né? Porque aí você chega em soluções colaborativas. A gente até falou, né, sobre gerações, então foi bem engraçado. No meu caso, eu tenho várias, né? Eu tenho a Z, eu tenho a Y, mais a Y, acho que a Ju deve estar meio que na Z, assim. Então,
Mas é engraçado, né? Eu acho que principal, pelo menos eu tento lá conversar com todo mundo, é ter uma comunicação personalizada. Então, assim, eu tenho que saber como falar com um, como falar com o outro, mas sempre tentando buscar o mesmo objetivo, mostrar o que tem que ser feito, o que não tem, o que é legal para um, o que é legal para o outro, né? Entender diferenças, né? A capacidade de cada um e trabalhar no que cada um é melhor também. Então, eu acho que isso é a vantagem da diversidade também, né? Se a pessoa está aberta para conhecer coisas novas, né? Ter experiências novas, ter soluções novas, ela acaba... Essa coisa não tem problema, né? Eu vejo gente que trabalha, às vezes, com 30 anos, que é muito mais engessado do que um profissional de 60 e pouco. Né? Eu tenho gente na família, minha tia mesmo fala, porque eu fiz uma coisa no TikTok para poder apresentar para os coisas. Eu fiquei olhando assim, eu falei, você está no TikTok? Eu falei, uau! Uau! Mas e às vezes funciona, e ela está botando conhecimento. E assim, está aberto para isso. Quando a gente está aberto para conhecer as coisas novas, a gente acaba fazendo as pessoas conhecer as nossas coisas também. Né? Assim como eu hoje apresento para minha filha, que é adolescente, os filmes que eu assisti antigamente, vejo de novo, né? Mostro a minha cultura, o que foi importante para mim, para ela, e a partir do momento que eu mostro para ela, né, as coisas que eram importantes para mim, da idade dela, ela mostra as coisas dela para mim. E com isso todo mundo aprende, todo mundo melhora. Né? Então, é sempre assim, conhecimento nunca é demais. Eu falo assim, conhecimento nunca é demais. Mas, de qualquer forma, como o mundo não é perfeito... Não. Eu te pergunto assim, qual é a dica, independente, assim, essa parte do seria bom se você mudasse, eu concordo. Mas, obviamente, que tem gente que não, acha que é desse jeito. Como ele faz? O que ele tem? Ele tem que buscar pessoas que se adaptem ao modo dele e acabou? Ou a chance é que ele não consiga, se ele realmente não pensar em pelo menos se modificar um pouco, ele vai ter problemas no negócio dele? Olha, eu acho o seguinte, se você é uma pessoa que não quer mudar, você tem que ter pessoas que aceitem você do jeito que você é. Né? Não vai adiantar você querer... Se você não gosta de mudar, não adianta você querer lidar com inovação. Não vai funcionar. É uma briga interna sua com as outras pessoas. E existem pessoas que gostam dessa... independente de geração e etc., existem pessoas de geração mais nova, pessoas de 20 anos, que gostam de coisas no ritmo mais, digamos tradicional, assim, mais tradicional. O único trabalho que você vai ter é encontrar essas pessoas, mas existem. Então, se você quer entrar nessa... se você quer mudar um pouquinho, né, se você quer inovar e etc., você vai ter que estar aberto também a receber, a mudar o seu modo de fazer gestão, o seu modo de conversar com outras pessoas, para que tenha essa mistura. Agora, se você acha que do jeito que você está trabalhando é bom e você não quer mudar, então é legal que você procure colaboradores que se adaptem melhor à sua empresa. Que aí é sucesso para todo mundo. Né? Não existe certo ou errado, mas aonde você quer chegar e como você vai chegar. A partir disso, você tem que se adaptar a isso. Eu li entrei, né, vi um artigo de um futurista chamado Jacob Morgan. E muito bacana que ele é vinculado aqui na parte de liderança, enfim, né? Então, ele fala que quando a gente coloca a experiência do colaborador no centro, né, da empresa, ou seja, trazendo benefícios, aí ele fala que a gente tem 7 vezes mais employer branding, que é promotores da sua empresa. Então, você vai criar promotores para a sua empresa, você vai ter 2 vezes mais receita, você vai ter 40% menos, né, a pessoa saindo da empresa, então você vai reter talentos, na verdade, e você tem 4 vezes mais inovação. Então, você vai ter comportamentos inovadores, né? Então, acho que, diante do que a gente falou,
isso acaba resumindo bastante, né? Que ele comentou aqui. Então, é bem bacana. É bom a gente saber, né, que o centro de tudo, que eu acho que antigamente não era, né, é a pessoa, né? E isso não é só para a empresa, para o trabalho, né, Isa? Eu acho que profissional é pessoal também, né? Eu acho que, assim, a pandemia que a gente, né, teve aí há 3 anos atrás, mudou muito o modo de trabalho e as relações. Né? Porque as pessoas pararam um pouco de viver sempre, eu tenho orgulho de ser workaholic. Hoje ninguém mais fala, pelo menos eu não tenho escutado, que ninguém mais tem orgulho de ser workaholic. As pessoas gostam agora de mostrar que ela sabe balancear o trabalho com a qualidade de vida. Né? Então, quando você mostra que você é um excelente profissional, mas você também tem uma relação, você é um ótimo esportista de final de semana, ou você tem uma relação ótima com a sua família, um pai que participa das reuniões de escola do filho. Tem hobbies. Tem hobbies e etc. Você mostra que você tem uma vida fora do trabalho. Então, você para de ser você deixa de se apresentar com o que você faz e você começa a se apresentar de como você é. E a partir do momento que você equilibra mais isso, você começa a ter pessoas mais satisfeitas, mais empenhadas e etc. Quando você desliga um pouco a cabeça do trabalho, você começa também, quando você liga para trabalhar, você começa a ter ideias melhores. Você começa a ter uma produtividade melhor, porque você sabe que você está fazendo aquilo também, não só pelo salário, mas também por prazer, porque você está equilibrando as coisas. E isso eu falo que foi uma coisa boa que a pandemia trouxe para a gente, né? Das pessoas pararem, tentar diminuir um pouco o ritmo muito alto de trabalho, e começar a rendimento melhor. Tanto que hoje a gente já está pensando em semana de 4 dias, você já está pensando, né, você já está implantando em várias empresas, como a gente tem aqui, do trabalho remoto, do Anywhere Office, que você pode trabalhar de qualquer lugar, você consegue, né, você pode estar na praia, hoje eu quero trabalhar da praia, ou às vezes você está com o seu filho doente em casa, mas você consegue trabalhar também. Então, você consegue fazer esse equilíbrio. Você tem pessoas que, do tipo, se a minha empresa permite que eu tenha essa flexibilidade, né, eu devolvo ela em rendimento. Então, às vezes, isso para a gente é importante e eu tento aplicar isso também. Até a gente teve um gestor semana passada que estava de férias e eu vi ele online. Aí eu falei, opa, por que você está online? Não, eu estava só olhando aqui. Aí ele, não, mas aqui, ó, te obedeci. Olha eu passeando de bugre. Aí eu falei, olha, semana que vem a única coisa que eu espero de você é insolação. Eu falei assim, é insolação. A gente só, falei assim, para um pouquinho. E a gente fala, a máquina que está sempre em alta rotatividade, ela vai pifar. Quando ela mantém aquela frequência saudável, ela está sempre rendendo mais, está entregando melhor e etc. Quando precisa, a gente acelera. Quando não precisa, a gente consegue manter um rendimento. E com isso, a gente tem entregas melhores, ideias melhores e produtividade. Uma coisa interessante que você estava falando, e eu queria te ouvir, a gente falava em espanhol em casa, né? E meus pais falaram, não sei falar português, eles vieram da Argentina, então eles ensinaram a gente a falar espanhol. Tanto que a gente sempre falou em casa espanhol até hoje. Francine viu, eu estava falando com a minha mãe no telefone, que ela me ligou e eu falei em espanhol, em castelhano com ela. E a Bárbara, quando ela começou a namorar comigo, né, ela ia a gente na chácara e meus pais falavam meio que em português, meio em portunhol. E aí um dia elas falaram assim, ela falou, se vocês quiserem falar em espanhol, podem falar, eu entendo. E ela então começou a falar, eles começaram a falar, mas ela não falava, ela falava respondia em português. Até que a gente casou e fomos no de Bariloche. Ela falou, vou tentar falar em espanhol com você. Mas perfeito. Mas assim, era perfeito assim, do mesmo jeito que era. Porque a gente perde um pouco, mas perfeito. Assim. Então ela esperou até realmente falar perfeito para falar. Então era assim, o que é ótimo, porque ela está ouvindo, aprendendo, assimilando, observando. Se você já tenta falar de qualquer jeito, provavelmente você vai falar de qualquer jeito sempre. E isso é ruim, né?
Mas eu falo que uma coisa que eu aprendi com a maternidade, né, que tem uma filha que pergunta tudo. Minha filha me pergunta coisas assim. Sim, mas sim, todas as crianças. Assim. E aí, uma vez eu cheguei para ela e falei, cara, não sei. Vamos pesquisar nós duas. E aí ela... Minha esposa fala assim, para de responder se você não sabe. Minha esposa fala para mim, para de responder, você não sabe. Você tem certeza que você está falando? Não tenho. O importante não é ter certeza, o importante é opinar, eu falo para ela. Eu falo, não pode, você está ensinando errado para as crianças. Não, a minha filha, eu falei para ela, não sei, vamos pesquisar. E era uma coisa que a gente estava dirigindo, a gente conversa muito quando eu estou dirigindo. Eu falei, não consigo pesquisar agora. Ela pegou no celular, olha, mamãe, isso que eu não sei e que você também não sabe, era isso. Agora a gente sabe. Eu falei, viu? Eu falei, assim, foi fácil, né? Aproveitando que você estava falando essa questão da pandemia, e tem uma coisa importante que a gente foi obrigado, né, sem nenhum tipo de preparação, ao trabalho remoto. Né? Assim, existia já a conversa, algumas pessoas utilizavam isso, mas em circunstâncias específicas ou situações muito especiais ou até para projetos pequenos. Mas não tinha essa situação de em massa, né? Na parte de serviços. Né? E hoje tem muitas empresas que aderiram a isso, né? Algumas tentando voltar, algumas fazendo híbrido, mas de qualquer maneira isso trouxe uma relação diferente entre as pessoas. Né? Sim. Quais são as principais problemas e quais são as principais vantagens que você vê nessa situação? O problema, eu acho que se perde um pouco aquela sociabilidade, né? Que você conversa com o colega, aí pergunta da roupa, eu adorei esse rosa que você está usando, e você acaba criando uma amizade que, às vezes, para algumas relações de trabalho, o coleguismo, né? Que é importante. Então, a gente tenta, por exemplo, manter as reuniões diárias e que não seja uma reunião muito engessada, sabe? Que às vezes você começa assim, um falando uma coisinha, um brincando da roupa do outro ou alguma coisa do tipo. Então, você perde um pouco essa sociabilidade, né? E isso é ruim. Principalmente a gente que ficou, sei lá... Para criar essas relações, né? Para criar relações. O ser humano é uma pessoa sociável, nós somos sociáveis, a gente precisa do contato, a gente precisa de entender, de saber se aquela pessoa está rindo para você ou não. Né? Existem pessoas que falam muito pelas expressões e às vezes você perde. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente perdeu um pouco na pandemia, né? Mas, em compensação, a gente ganhou também muitas coisas na pandemia. Uma coisa assim... que talvez não deram muita importância, talvez, que você ganhou um pouco de um trabalho, às vezes, sem interrupção. Porque, às vezes, quando você está no escritório, você está lá trabalhando e chega alguém assim, fulano, faz isso aqui para mim rapidinho. Hoje, se eu preciso alguma coisa da Francine e eu vou chamar ela pelo nosso aplicativo lá do trabalho, ela pode não me responder naquela hora, porque ela está focada fazendo outras coisas, né? Se eu estivesse do lado dela, eu ia ficar assim, oi, e aí? Você pode fazer isso aqui para mim? Vem isso aqui para mim agora, entendeu? E às vezes ela não pode. E com isso, a gente tendo essa conexão virtual, acaba facilitando. Né? Então, isso para mim, eu acredito ser um ponto positivo. E também tem um outro ponto positivo para a gente, que é a diversidade. E a qualidade de vida. Aí começa, né, a diversidade, porque hoje eu consigo contratar uma pessoa de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Né? Eu acabei de contratar um engenheiro de dados que ele estava passando um período morando em Lisboa. E aí ele estava lá. E aceitou o trabalho, começou a trabalhar e estava de Lisboa trabalhando com a gente. Se eu tivesse essa necessidade de trabalho físico, eu não poderia contratar, eu não poderia ter contratado essa pessoa. E hoje a gente tem colaboradores que moram em Juazeiro do Norte, em Aracaju, em Goiás, em Minas, a gente tem vários mineiros, inclusive assim, mineiros, tem pessoal do Sul. Então, a gente tem uma capacidade, uma possibilidade de ter pessoas diferentes. E pessoas diferentes trazem soluções diferentes. E para uma empresa que está buscando inovação,
né? É a coisa mais importante que a gente tem, né? A gente tem pessoas que tiveram infâncias diversas, que moraram em lugares... Uma que mora num lugar muito frio, outra mora num lugar muito quente. Às vezes a gente brinca, eu falo com o menino que está em Aracaju, às vezes eu estou toda empacotada, quase com edredom, trabalhando enrolada aqui Carioca em São Paulo. Em São Paulo, né? Carioca em São Paulo está sempre reclamando do frio, tá? Carioca em São Paulo está sempre reclamando. E às vezes eu olho o menino lá de camiseta assim, aí eu, poxa... eu estou te invejando tanto. E a gente tem isso. Então, com isso, a gente acaba tendo outras pessoas, a gente abre possibilidade de pessoas de todo lugar no Brasil estar trabalhando com a gente e não fica tão limitado a parte geográfica do que pode ir. E fora do que a gente teve também, né, não só as pessoas que estavam, que eu poder contratar pessoas de fora, mas as pessoas que já eram contratadas da empresa, hoje deram uma espalhada. Então, eu tenho gestores que moram no interior, eu tenho gente que saiu daqui de São Paulo e foi morar no interior do Rio de Janeiro, que eu tenho gente que mora em Barra do Piraí, assim, gente que voltou para morar perto da mãe, do pai, que mora no interior de Goiás e etc. E as pessoas foram buscando melhor qualidade de vida, ou algumas... ou o que quer que seja, o que é vontade dela, né? E pode continuar trabalhando. Então, isso, para mim, é o maior ponto positivo da pandemia, a gente ter essa possibilidade de ter pessoas diferentes trabalhando com a gente. Mas, de qualquer maneira, né, o que o pessoal, os sócios, principalmente de escritórios, reclamam é o controle do trabalho. Sim. É uma reclamação constante, nós já falamos sobre isso em alguns podcasts, mas eu queria ouvir de você, por exemplo, como a pessoa consegue perceber que isso não é um problema, que isso não... ou se pode ser, né? Como a pessoa tem que fazer para administrar isso de uma maneira boa? Isso passa um pouco de evolução da liderança também. Porque é muito fácil a gente botar um programinha no computador para saber a hora que a pessoa ligou e a hora que a pessoa desligou o computador. Eu consigo ver se um colaborador entrou no aplicativo ou não. Mas isso, eu não acredito ser importante. A primeira coisa que eu falo quando eu estou fazendo a entrevista para a pessoa entrar na empresa, eu falo, eu espero que você tenha maturidade para entender que você tem uma demanda, a gente espera que você entregue esse tipo de trabalho. E foi um esforço para alguns líderes falarem assim, olha, no início do dia, você fala para ele e você passa, teoricamente, um trabalho que ele vai resolver naquele dia. Se ele não resolveu, ele precisa te justificar por que não resolveu. Se a pessoa não resolveu, ou ela, né, ficou na cama dormindo, jogando videogame, entende? Ou ela teve uma dificuldade. Se ela teve uma dificuldade, ela vai saber te dizer que teve a dificuldade. Então, é uma questão de mudança mais da liderança, de parar de ter o controle físico, de olhar que aquela pessoa está ali, mas às vezes ela... Até porque não é certeza de produção. Não, né? é certeza de produção. De eu entrega. posso estar lá fisicamente no computador com e fazer... a tela aberta ali naquela página e fica ali o dia inteiro. E fica ali o dia inteiro. Mas se eu chego e tenho uma organização de trabalho, eu falo assim, o que eu espero desse colaborador, se ele não está entregando... Ou ele não está fazendo, né? ou ele está com dificuldade. Então, é uma mudança que a gente precisa ter para ter as reuniões diárias que a gente tem todo dia, que fala o que fez no dia anterior, se teve dificuldade ou não, recebe, né, o acompanhamento para o restante do dia ou para o dia seguinte, né? E você sabe se aquela pessoa está rendendo ou não. A partir disso, você controla a pessoa melhor. Você não controla a pessoa, né? Como você passa a controlar o trabalho, a produção. Então, você muda um pouco. E isso é uma mudança que tem que vir da liderança e não mais do colaborador de ficar lá. Que, às vezes, por exemplo, tem uma pessoa conversando comigo e eu estou na minha casa almoçando. Às vezes, eu paro o meu almoço, eu estou parada almoçando no prato, mas eu resolvo o problema dele pelo celular. Isso quer dizer que olha, estou em horário de almoço, eu não posso te responder. Sabe? Às vezes você controla as pessoas pela produção.
né? Você controla o seu rendimento e não controla mais o trabalho em si, né? E a partir disso, acho que a gente consegue... É uma mudança de pensamento? Não vai ser de uma hora para outra, mas aos poucos a gente consegue fazer essa viradinha de chave. Legal. Bacana. Muito bom. Muito bom. Acho que fomos muito bem nessa. Ai, obrigada. Muito bom, Isa. Obrigada, viu? Obrigado aí gente. por você ter vindo. Foi muito bom. Foram experiências muito interessantes. Né? Quando precisar, é só chamar. Pode deixar. Bom, gente, esse foi mais um RuplexCast. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente no nosso canal, curtam, compartilhem. Entrem também nas nossas redes sociais para saberem quais os próximos episódios. Deem sugestão, tá? Um abraço para todos.